Olá pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro módulo para o nosso treinamento sobre o Microsoft SQL Server Integration Services. Neste primeiro módulo, nós vamos dar uma introdução ao Integration Services, falar um pouco sobre sua história e alguns componentes básicos para iniciar esse treinamento. Primeiro, antes de citar qualquer coisa sobre o Integration Services, a gente precisa entender o que é o Integration Services. O Integration Service ele surgiu para suprir uma seguinte demanda, a demanda de extrair os dados de diversas fontes. Aí eu estou citando aí as três principais fontes de dados que a gente possa ter: banco de dados SQL Server, um banco de dados MySQL e um banco de dados Oracle. Depois que a gente extraísse essas informações, a gente precisava transformá-las, né? Precisava dar significado para essas informações. E por último, a gente precisava carregar essas informações que a gente tinha extraído de diversas fontes, transformado elas em valor para o nosso negócio e carregar ela para um destino final, onde a gente iria consumir esses dados. Então é para isso que surgiu o Integration Service. Ele é a ferramenta da Microsoft de ETL, né? Então o Integration Service supriu aí para a gente extrair, transformar e carregar esses dados. A gente vai ver que o Integration Service é muito mais do que uma simples ferramenta de carregar dados. Ao longo do treinamento a gente vai conhecer as inúmeras possibilidades que a gente pode ter com essa ferramenta. Seguindo adiante, a gente vai conhecer um pouquinho da história do Integration Service. E para quem não sabe, ele surgiu lá no SQL Server 7.0, se chamando Data Transformation Services, ou DTS. Ele surgiu lá. Naquela época ele era muito simples, ele só era uma ferramenta para tirar dados de um lugar e levar para outro. Ele não tinha muitas transformações, você não conseguia tratar os dados aí de uma maneira mais dinâmica, né? Ele se conectava em quase todos os sources OLDB, ou seja, se conectava em quase todos os bancos de dados atualmente disponíveis no mercado e carregava esses dados para um outro local. Depois do SQL Server 2000, eles adicionaram as features como a Dynamic Properties Task, que permitia que você mexesse em valores, né, em propriedades no pacote do Integration Service dinamicamente. Até aí, o SQL Server 2000 ele foi uma grande revolução no mercado de banco de dados, né? E isso foi acompanhado com o Integration Service. Depois de 5 anos, eles lançaram o SQL Server 2005 e a ferramenta se passou a se chamar SQL Server Integration Services, ou SSIS, né, como muita gente gosta de chamar. No SQL Server 2008 foi adicionado recursos de escalabilidade, então eu passei a ter uma ferramenta de ETL que se adequava mais ao nosso mercado, né, à perspectiva de negócio. A primeira ferramenta que foi criada por Integration Services, e hoje muitas das pessoas conhecem Integration Services por conta dessa ferramenta, é o Import e Export Wizard. Ele se torna uma ferramenta muito legal e muito fácil de ser utilizada, porque basicamente você não consegue mexer, não consegue trabalhar tanto nessa ferramenta, porém ela faz aquilo que ela promete. Ela carrega dados de um source para um destino. É para isso que serve, né, o Import e o Export Wizard. A gente vai para uma demonstração onde você vai aprender a como configurar e utilizar o Import e Export Wizard. Aqui na nossa máquina virtual, você vê que eu estou conectado aqui nessa instância local de banco de dados. Eu tenho aqui meu banco de dados. E eu quero extrair, então, informações de um banco para outro, né? Eu tenho aqui o banco, então, Performance Data. Vamos ver se eu tenho alguma tabela aqui. Legal. Vamos consultar essas tabelas e vamos entender se a gente tem algum dado aqui. dbo.compression. Não tenho nenhum registro aqui. Vamos ver. dbo.databases, também não tenho. Vamos ver onde mais eu posso conseguir dados aqui. Beleza, eu não tenho nenhum dado aqui em databases, mas eu vou inserir uns dados aleatórios aqui.
Então vamos ver aqui, ó, select @ server name, vai dar o nome da minha instância. Vou pegar aqui name from sys.databases. Legal. Vou inserir dentro de dbo.databases. Vou colocar aqui. Legal, inserir. Aqui agora eu tenho as informações. E agora a gente vai aprender como utilizar, né, o Import Export Wizard. Basicamente, e vocês vão ver que é muito fácil, eu vou clicar aqui com o botão direito em cima do banco Performance Data, vou aqui dentro de Tasks e vou aqui, por exemplo, exportar esses dados. Eu cliquei lá em Export Data. O que vai acontecer no momento? Ele vai carregar o Wizard, que é a mesma que a gente viu lá no nosso PPT. Geralmente eu tenho como prática selecionar essa opção para não mostrar mais essa página. Aqui vocês vão escolher um source, por exemplo, da onde que você quer recuperar os seus dados, tá? Então, aqui o nosso source, no caso, vai ser esse banco de dados Performance Data que está nesse servidor local aqui, né, no meu banco de dados. Então eu vou escolher aqui, ó, eu tenho que escolher o driver. Como eu estou carregando de um SQL Server, seria legal se eu fizesse isso aqui, ó, SQL Server Native Client. Qual o nome da minha instância? Eu posso usar aqui um modo de conexão. Qual é o meu banco de dados? Próximo passo. Para onde que eu vou levar esses dados? Você vê que eu posso levar para o Microsoft Excel, posso levar para um arquivo flat file, posso levar para um banco de dados Access, posso importar posso levar para um Oracle também. Mais tarde a gente vai ver aí como carregar dados de um Oracle, então essa vai ser a oportunidade para a gente fazer isso. Mas nesse momento eu vou levar para um Excel. Apesar de eu não ter Excel instalado no meu servidor, o SQL Server permite que eu gere um arquivo do Excel. Ó, então eu vou dar um browse, que eu vou escolher qual o caminho que eu vou querer inserir esses dados. Então eu posso vir aqui, por exemplo, ó, numa pasta temporária, posso vir aqui e criar um arquivo, por exemplo. Eu posso vir aqui e dizer o seguinte, ó, dizer que é um dbexport.xls. Posso escolher qual versão que eu quero exportar esses dados. Então vou deixar aqui na 97 de 2003. Vou dizer aqui que a primeira coluna, que a primeira linha nos meus registros são o nome das minhas colunas. Vou clicar em Next. Eu tenho duas opções aqui agora. Eu posso copiar a tabela inteira, como eu posso escrever uma consulta. Ó, então, por exemplo, eu poderia fazer isso aqui. Select asterisco from dbo.databases. Vou dar um parse aqui, vocês vão ver, ó, o statement ele é válido. Olha só. Eu coloquei o nome de uma base de uma tabela que não existe. Logo ele me avisa, né, que esse statement ele não existe. Voltando aqui, eu vou colocar para ele copiar de uma tabela. Então aqui ele vai me listar quais as tabelas que eu tenho. Ele vai listar todas, tá? Independente se você tem registro nela ou não. E aí, no destino você pode escolher aonde que você vai exportar. Ele vai criar lá uma abinha com o nome Databases. Eu posso dar um preview e ele vai me mostrar aqui a informação do meu source. Se eu quiser também, eu vou aqui em Edit Mappings, por exemplo, e ele vai me mostrar lá outras opções, por exemplo, ó, qual tipo de dados, se ele é nulo, qual o tamanho. Como eu estou exportando aqui para um Excel, ele vai criar meu banco de destino. Se eu quisesse, eu poderia dropar e recriar a tabela de destino. Ó, ele tem aqui a sintaxe de criação dessa minha tabela. Então ainda eu consigo mexer bastante nessas informações. Vou dar um Next. Meu source, quais são os meus campos. Aqui eu também posso controlar, ó, o que acontece se tiver um erro. Então, um error falha o componente, ou posso ignorar.
se truncar o dados, ou seja, se eu estou colocando um dado que ele é por exemplo, um varchar de 30, eu tenho lá o nome de uma base que tem mais de 30 caracteres e ele pode truncar essa informação, não aparecer o nome completo da base. O que eu posso fazer? Posso falhar ou posso ignorar. O que você quer fazer? Você quer rodar imediatamente esse pacote ou você quer salvar esse pacote no Integration Service? Você quer salvar ele num arquivo, no File System, ou seja, no seu Windows, ou você quer salvar dentro do SQL Server? Nesse exemplo eu não vou salvar no SQL Server, eu só quero rodar ele nesse momento. E depois eu perco esse pacote. Aqui ele tem as informações sobre o que ele vai fazer, da onde que ele vai, para onde que ele quer ir. E eu vou clicar em Finish. A partir desse momento ele vai gerar os dados, copiou, legal. 9 linhas foram retornadas. E fecho aqui. Se vocês forem lá naquela pastinha onde eu criei o arquivo, então eu vou vir aqui, ó, ctemp, eu tenho aqui o DB Export. Eu vou levar esse meu arquivo lá para meu lá para minha máquina local e vou abrir eles para vocês verem. Tá aqui, ó, eu trouxe ele para minha máquina e abri ele. E tá aqui o nome da instância e o nome do banco de dados. Poderia fazer isso aqui agora, vamos fazer o caminho inverso. Então eu vou voltar lá para o meu servidor de banco de dados e vou importar esse arquivo para uma nova tabela. Agora o que eu vou fazer então? Eu vou importar esses registros. Só que o que a gente pode fazer aqui é o seguinte, ó, eu posso usar o SQL Server, então eu vou voltar lá em Tasks, Import Data, vou usar o SQL Server, mas não vou importar para o SQL Server. Posso importar para um arquivo posso importar esses dados e jogar eles para um arquivo de texto, por exemplo. Então vamos fazer isso aqui, ó. Vamos jogar aqui o nosso search vai ser o Microsoft Excel. Eu vou selecionar aquele arquivo lá, o DB Export. Vou dar um Next. Qual vai ser o meu destino? Vai ser um Flat File Destination. Vou criar aqui um arquivo, ó. DB Export. Opa. DB Export. Vou selecionar ele. Um detalhe importante que a gente tem que se atentar aqui é o seguinte. Quando a gente exportou esses dados do SQL Server para o arquivo Excel, eles foram como dados Unicodes. Como a gente vai converter esses dados e vamos levar ele para um TXT, é importante que o arquivo de TXT também aceite dados Unicode. Então a gente seleciona essa opção aqui. Vamos dar um Next aqui, eu vou copiar a tabela. Qual que eu quero que seja o delimitador? Vou colocar aqui para semicolon, ou seja, ponto e vírgula. Vou dar um Next. Mesma opção que anteriormente, Next e Finish. Legal, 9 linhas foram transferidas. Se eu voltar aqui, ó, eu tenho o arquivo DB Export. E ele está aqui, ó. Tudo separado por ponto e vírgula. Posso fazer o quê? Agora eu posso pegar, por exemplo, esse arquivo TXT e importar para o SQL Server. Ó. Você vê que o que eu quiser fazer com ele vai funcionar. Então, ó, o search vai ser um Flat File Destination. Então, eu vou pegar aqui agora, eu vou importar os dados que estão dentro de um Flat File e vou importar para dentro do banco de dados do SQL Server. Está não respondendo, vamos esperar que ele responda. Ok, ele respondeu. Vamos selecionar aqui nosso arquivo, DB Export. Aqui, ó, a gente consegue ver as colunas, consegue ver também o arquivo, consegue ver também um preview. Vamos dar um Next. Para onde que nós vamos levar esse dado? Então agora a gente vai colocar aqui um banco de dados SQL Server, Windows Authentication, qual vai ser o banco, e vou levar para essa tabela aqui, ó. Você pode ver que ele já sugere uma criação de uma tabela. Eu vou deixar isso aqui só a fins de teste. Next, Next, Finish. 9 linhas transferidas. Vamos dar um Select agora aqui, DB Export.
está aqui o nosso registro do banco de dados. Vamos voltar agora lá para a nossa apresentação. Então, nessa demonstração, a gente deu o nosso primeiro passo com o Integration Services, que foi utilizar o Import e Export Wizard. SQL Server Data Tools. O SQL Server Data Tools, ou SSDT, né, como muita gente gosta de chamar assim também, é uma ferramenta mais robusta, que permite tanto o DBA ou o desenvolvedor criar pacote do Integration Service mais robusto, né, com mais opções de granularidade, mais opções de conversão de dados. O Data Tools ele surgiu no SQL 2008, se chamando BIDS, Business Intelligence Development Studio. Já no 2012, o padrão virou o Data Tools. É válido lembrar também que a partir do SQL Server 2014, o Data Tools não é mais instalado junto com o SQL Server. Você precisa realizar o download junto com o site da Microsoft. Então você não vai ter mais o Data Tools disponível para você na mídia do SQL Server. O legal do Data Tools também é que ele permite que você trabalhe além do Integration Services com o Analysis Services, com o Reporting Services e com o Integration Services. Então ele é uma ferramenta bem ampla aí, né, que te dá muito mais possibilidades de trabalho. Se você quiser realizar o download do Data Tools, esse é o link que segue aí nessa tela. Você lá vai ler a documentação, ele vai explicar lá para você qual é a versão correta que você tem que instalar no seu ambiente. Arquitetura do Integration Service. A principal vantagem que a gente vê dentro do Integration Service, diante dos principais players, né, dos principais concorrentes do mercado, é o fato de que a ferramenta ela é gratuita. Gratuita no sentido que eu digo o seguinte: se você licenciou o SQL Server, o Integration Services ele vem totalmente de graça para você. Então você adquire a plataforma de banco de dados e você ganha a suíte de BI, pagando aí muito pouco, né? Bem menor do que um concorrente. Outro ponto positivo do CIS, né, do Integration Services, é a sua performance e escalabilidade em carregamento de dados, possuindo aí o recorde mundial em carregamento de dados, né? Eu acho que o interessante é que pouca gente aqui do Brasil sabe disso, né? Mas para quem não sabe, o Integration Service conseguiu carregar aí 1 terabyte de dados em 25 minutos. Ele ganhou um prêmio como a melhor ferramenta de ETL no mundo, né, em velocidade. E para quem não sabe também, o DW que ele carregou foi o do Yahoo. Então, 1 terabyte foi carregado em 25 minutos no Data Warehouse do Yahoo. Você pode dar uma olhada no link que tem aí abaixo na tela para você dar uma lida a mais sobre esse estudo de caso. Nesse link você não vai encontrar as informações, é claro, sobre quem era o cliente, mas essa hoje já é uma informação pública para todos. Arquitetura do CIS. É claro que não estão todos os componentes do Integration Services aí dentro, mas os principais estão aí. Então a gente começando a falar por cada um deles, né? A gente precisa citar, e eu coloquei ele como o número 1, que é o package, ou pacote. Ele é o mais importante de todos, porque é dentro do package, né, dentro do pacote, que todos esses itens abaixo eles são utilizados. Então, se você não tiver um pacote de Integration Services, você não consegue fazer absolutamente nada, né? O pacote ele é uma espécie de área de trabalho. Então, pensa que nessa tua área de trabalho você pode criar lá os seus fluxos de trabalho, né? Você pode criar os arquivos lá que vão fazer a extração, a transformação e o carregamento dos dados. Já o Control Flow, ele poderia ser citado como o cérebro, né? O cérebro do pacote, porque ele é responsável por dar a ordem de execução dos componentes. Mas lá na frente a gente vai ver que você consegue ter uma espécie de ordem aonde eu quero que esse step no Integration Service execute primeiro que outro step. Tasks ou tarefas, né? É uma unidade de trabalho do Integration Services. Uma unidade de trabalho executa um ou mais trabalhos. Um exemplo prático que a gente vai conhecer no treinamento de task: envio de e-mail,
conexão com FTP, execução de um processo fora do Integration Service. Por exemplo, digamos que eu quero executar um processo que chama WinRAR. Eu posso utilizar o Integration Service para fazer isso. Por exemplo, olha só que legal. Dataflow Task, né? É onde a gente cria os componentes de onde vai carregar dados de um source para um destination. Controles de precedência, ou precedent constraint, são os componentes de um pacote que direcionam as tarefas a ser executadas. Eu falei difícil agora, mas tornando bem simples, as setinhas de sucesso, falha ou conclusão. Você sabe que para fazer a ordem de execução dos pacotes, dos steps, você tem que ligar um step com o outro. Então você tem lá aquela famosa setinha verdinha, onde você liga um ponto ao outro. Então primeiro vai ser executado aquele primeiro step e depois, a hora que se for completado com sucesso, vai para a segunda fase. Então você lembra que você tem 3 opções aí: falha, sucesso ou conclusão. Containers. Eles realizam o capsulamento das tarefas ou das tasks, né? E elas são executadas em grupos lógicos. Então, dentro de containers aí, a gente tem o que? Task Host Container, Sequence Container, For Each Loop Container e For Loop Container. A gente vai utilizar o For Each Loop Container e o For Loop Container várias vezes durante o nosso treinamento. Então, você vai entender bastante o que é esse container, né? O que ele faz, por que um container, você vai entender por que ele é um container. Dataflows. Dataflow é responsável por extrair e carregar os dados. Lembra anteriormente que a gente viu o Import Export Wizard? O Dataflow ele é um Import Export Wizard melhorado, onde você tem várias opções dentro dele para transformar o seu dado, carregar o seu dado, ordenação de dados, enfim. Aí as possibilidades são infinitas. Variáveis. As variáveis elas são configuradas para avaliar uma expressão no momento em que o pacote é executado. Por exemplo, você quer realizar um loop através de um servidor. Então eu tenho lá uma lista eu tenho um arquivo TXT que tem 10 servidores e eu preciso fazer o Integration Services, fazer um loop por cada um deles. Então eu tenho que carregar esse arquivo texto que contém os servidores para dentro do Integration Service. No momento da execução, essa variável recebe apenas um único valor que executa uma determinada instrução de trabalho. Aí, por exemplo, eu poderia citar aqui como eu recebo dentro da variável o nome do servidor e essa variável coloco dentro de um For Each Loop Container para criar uma estrutura de repetição. E por último, controle de erro e de logging, né? No Integration Service você consegue configurar os controles de erros em vários diferentes locais. Aí depende muito do que você precisa fazer. Você pode disparar, por exemplo, você pode configurar evento para ser disparado quando um erro acontece dentro de um pacote ou dentro de uma ação. Digamos que você quer, por exemplo, pegar um servidor que você não conseguiu se conectar. Então você consegue criar um controle de erro, um controle de login, aonde quando um servidor você não consegue se conectar, você joga esse servidor num arquivo de texto, por exemplo, num arquivo de login. Isso é uma das opções. Nessa demonstração a gente vai ver como utilizar o SQL Server Data Tools. A gente não vai aprofundar nos componentes de arquitetura e a gente vai criar o nosso primeiro projeto. Assim que você abrir o Data Tools, essa é a parte inicial dele. Aqui você pode criar ou abrir um projeto e aqui você pode ver quais são os projetos que você tem trabalhado. E aqui é importante lembrar que você não vê apenas os projetos de Integration Service. Você pode ver também projetos de Reporting Services ou projetos do seu Analysis Services. Então a gente vai criar um novo projeto. Então eu vou lá, New Project. Eu vou dizer aqui que é um Integration Services Project. Vou dar um nome aqui para ele. Então vamos lá, treinamento SSIS. Vou clicar com OK. Ele vai criar o seu projeto, ele cria uma série de estruturas.
e vai deixar disponível para você esse projeto no DataTools. Vamos fechar aqui. Você já começou nesse momento a utilizar o SSIS, ó. Lembra que eu falei lá que o pacote é o mais importante de tudo? Porque, ó, é dentro de um pacote que você vai realizar todos os seus trabalhos. Então, é dentro do pacote que você vai trabalhar com um Dataflow Task. É dentro de um pacote, por exemplo, que você vai ligar um com o outro aqui. Então, lembra lá do controle de precedência? Então, aqui, ó, eu primeiro executo um Dataflow Task para depois mandar um e-mail. Para depois de eu mandar um e-mail, por exemplo, eu conectar num FTP. Mas beleza, digamos que eu só queira conectar num FTP se falhar. Então eu posso clicar aqui, ó, com o botão direito em cima da seta e clicar em falha. Então, se o envio de e-mail falhar, aí sim vai ser enviado para a tarefa de task. Desculpa, vai ser enviado para a tarefa de FTP. Eu posso também mudar para dizer o seguinte: independente de se falhar ou for com sucesso, eu quero que você execute essa tarefa de FTP. Então eu coloco aqui como completion. Outra coisa legal, eu posso ter vários pacotes dentro de um projeto. Lembra que aqui eu criei um projeto, mas eu posso ter outros pacotes. Então eu posso criar um novo pacote de Integration Services, ó, e fazer diferentes trabalhos. E posso depois fazer com que dentro de um container um pacote converse com o outro. Isso também é possível. Eu vou demonstrar para vocês nos próximos módulos desse treinamento. Então, assim, esse primeiro módulo é só para a gente mostrar como que é o Integration Service, quais são as ferramentas que você consegue trabalhar com ele. E a gente teve um overview aí do que a gente pode fazer com ele. Nos próximos módulos a gente vai colocar mais a mão na massa, vai fazer demonstrações o tempo inteiro, vai criar projetos completos, aí a gente vai ter um começo, um meio e um fim, vamos aprender realmente a utilizar alguns processos dentro do Integration Service. Então, nessa demonstração a gente viu, a gente teve o primeiro contato com o SQL Server Data Tools, com alguns componentes da arquitetura do Integration Services, e a gente criou o nosso primeiro projeto. E chegamos ao fim do primeiro módulo do treinamento Integration Services. Eu espero que vocês tenham gostado e que eu tenha despertado vocês o interesse em continuar conosco até o fim deste treinamento. Até a próxima!